Amém. Deus te use. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Hoje estou com a responsabilidade de trazer a palavra. Hoje, no dia do pastor, dá uma folguinha para o pastor. Amém. Parabéns, meu amor. Você é o pastor mais lindo desse Brasil, tá? Mais gato, o gato dos gatos. E a gente já tinha combinado há algum tempo, e ele não negocia, gente, não adianta, ele não deixa eu escapar. Quando ele coloca na cabeça, não tem jeito. E eu estou aqui com muito temor e tremor. Temor diante do nosso Deus, que Ele é grande, é poderoso, e também com grande tremor de estar pregando nesse púlpito, porque o pastor Rodrigo tem pregado muito, não tem, irmãos? Amém? Tem pregado muito. Mas eu sei que Deus vai também nos usar nessa noite. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui, pela vida também das pessoas que estão nos assistindo em casa, pela vida do meu querido Cleuton, que está fazendo aqui o papel também de pastor, transmitindo a palavra. Amém? Irmãos, se tem um assunto que nós estamos ouvindo e falando muito nesse tempo, esse assunto se chama morte. Não é verdade? Que mais a gente tem ouvido, que mais tem se falado, as notícias, né, na televisão, em todas nas redes sociais, aonde a gente vai, aonde a gente passa, você na realidade não consegue às vezes passar um dia sem falar no Covid-19. Você concorda comigo? Sem passar um dia sem ouvir ou sem falar nessa questão do Covid-19, sem falar sobre a questão da morte. Por quê, irmãos? Eu acredito que agora, por conta de toda essa pandemia, isso, né, tem agravado mais um pouco. Mas, na realidade, a morte, ela faz parte do contexto do ser humano, ela está presente na vida de todo ser humano. E isso é inevitável. Por quê? Porque a morte, ela é um inimigo mortal. Ela é um inimigo para o ser humano. Então, a maioria das pessoas, elas têm medo da morte. Por que elas têm medo da morte? Principalmente por desconhecerem o que acontece depois da morte. Né? Aquela questão, ninguém foi lá e voltou, a não ser quem nós vamos falar nessa noite, para nos dizer o que acontece. Porque uma vez que você morreu, você não volta mais. Tem algumas religiões que pregam o contrário, mas a palavra de Deus diz que quem morre não volta mais, não para essa terra. Então, por mais que o ser humano faça loucuras para evitar a morte ela é implacável. Ela não tem raça, ela não tem sexo, ela não tem idade, ela não tem cor, não importa. Ela vai pegar quem ela quiser pegar. Você pode ser o mais bonito de todos, o mais rico de todos, né? Não adianta. Se ela inventar que vai pegar você, ela vai pegar você. E todos nós vamos passar por essa situação um dia. Todos nós, irmãos, é inevitável. Mas por que a morte é tão temida, tão evitada, tão misteriosa? O que nós podemos falar sobre ela? Só que para a gente falar sobre a morte, para a gente pensar sobre ela, a gente primeiro precisa olhar a morte com os olhos de quem realmente conhece a morte, de quem já experimentou a morte. E nós vamos ler lá em Lucas 16, a partir do versículo 19 até o versículo 31. E essa parábola é uma parábola conhecidíssima, né? Muito conhecida nossa, que Jesus conta essa história, e que ficou marcado. Só que nessa história, Jesus nos mostra a realidade da morte. E nós vamos ler Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Amém? Todo mundo já abriu, amém? Você já abriu em casa também, amém? Diz assim o texto: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas.
Este ansiava comer o que caía da mesa daquele rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado o rico, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Lá tem fogo, está vendo, gente? Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai. Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra, ó Deus, que nos instrui em tudo aquilo que nós precisamos. Nós Te louvamos e pedimos que o Senhor, ó Deus, venha estar conosco durante toda esta mensagem, no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, irmãos, é o único que pode nos dar um vislumbre da vida após morte. Ele é o único que pode falar da vida após a morte, porque ele foi o único que foi e que voltou. E Jesus, quando ele conta essa palavra, essa parábola, é interessante. Por quê? Porque é uma parábola, uma história. O que era a palavra? Era uma história ilustrativa para ensinar uma verdade. Só que tem muitos estudiosos que acreditam que essa parábola nem foi uma parábola, que ela teria sido realmente uma história que aconteceu. Por quê? Porque essa parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro é a única parábola que Jesus dá nome. Lázaro. Jesus dá um nome desse homem que foi para o céu, chamado Lázaro. Então, muitos estudiosos acreditam que essa não tenha sido uma parábola, mas não importa. Se ela foi apenas uma história para ilustrar uma verdade, ou se realmente foi uma história que aconteceu, para a gente não importa muito. Por quê? Porque o que Jesus queria era ensinar o que acontece depois da morte. Como que é a realidade após morte? E o que nós podemos ver nesse texto é exatamente um vislumbre sobre isso, irmãos. Nós podemos entender melhor nesse texto como é que funciona tudo isso. Porque a maioria das pessoas tem medo da morte porque não sabe o que vem depois. Tem medo da morte porque tem insegurança. Porque ainda não está segura sobre exatamente aquilo que vai acontecer depois. E Jesus, quando ele conta essa parábola, ele deixa bem claro o que tem depois da morte. Tem um céu e tem um inferno. Olha aí, ó. Não tem meio termo. Aliás, o cristianismo, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar, é a única religião, porque para mim cristianismo não é religião, mas eu vou usar essa palavra. Cristianismo é a única religião que fala sobre a morte de uma forma curta e direta. Todas as outras religiões tentam maquiar. Não, você vai morrer e depois você vai encarnar de novo. Tipo, não precisa se preocupar muito com essa vida, não. Ou você vai morrer e você vai para o purgatório. Não precisa se preocupar muito, não. Isso é mentira, irmãos. A palavra de Deus é muito clara. Ao homem está
ordenado morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Não tem conversa com a Bíblia, não tem diálogo depois da morte. Vocês viram aqui o rico tentando falar ali, Deus manda para lá, manda quem ressuscita alguém para ir lá falar com os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar. Abraão falou, se eles não estão ouvindo nem os profetas e nem a lei, não vai adiantar nada. E o que significava a lei ali? Era a Bíblia que eles tinham naquela época, que era a lei de Moisés e os profetas. Então, se eles não estão acreditando nem na palavra, eles vão acreditar no morto que vai ressuscitar. E quantos hoje não têm acreditado na palavra, irmãos? A palavra de Deus é clara, ela não nos deixa dúvida. E essa parábola, por mais que ela possa ser uma história, mas Jesus está contando exatamente o que acontece. O céu é um lugar de tormento, aliás, o inferno é um lugar de tormento, o inferno é um lugar que tem fogo, o inferno é um lugar que tem sofrimento, e o céu é um lugar de gozo, de alegria, de vida. É isso que Jesus tem para nós, amém? Mas eu gostaria de dizer para você que tudo isso, toda essa questão de morte, começou lá no Jardim do Éden. Jesus, aliás, Deus, fez o homem para viver. Você sabia disso? Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver. Deus fez o homem para gozar a vida, para aproveitar da vida. E ele estava lá no Jardim do Éden, aproveitando do melhor que um homem e uma mulher poderiam querer. Eles tinham a visita de Deus todos os dias, o discipulado deles era diário, não era semanal, não era quinzenal, não era mensal, não era anual. O discipulado deles era todo dia. Estava tudo perfeitamente bem. Tudo indo muito bem. Até que apareceu o diabo na história. E faz uma proposta que nós já conhecemos qual é para Eva. Exatamente, incluindo a palavra morte. Porque lá em Gênesis 2:17 diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, ele peca, ele vai contra essa ordem de Deus. O homem, infelizmente, ele deu ouvidos a Satanás e ele decidiu arriscar. Ele decidiu arriscar. Será que é isso mesmo? Será que como é que é esse negócio depois que eu comer dessa fruta? A partir dali, a morte passa a fazer parte da vida do ser humano. A morte passa a fazer parte da minha vida e da sua vida. Gênesis 3:19 diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A sentença de morte para o homem, a sentença da morte física. Paulo ainda fala Paulo fala lá em Romanos 5:12, ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos. No minuto em que Adão pecou, todos nós pecamos. No momento em que Adão decidiu desobedecer a Deus, todos nós pecamos. Ninguém está livre dessa condenação, Romanos 5:12. Só que eu não tenho só mais notícias para você nessa noite, amém? Amém, irmãos? Eu tenho excelentes notícias para você, a maior notícia de todos os tempos. A notícia que eu tenho para você é a morte da morte. Amém? A morte da morte. A morte está morta. Como eu já te disse, quando Jesus fala sobre a vida após a morte, a gente precisa prestar muita atenção, porque é Ele quem sabe. Ele já conhecia isso antes de vir para a terra, antes de Ele encarnar, Ele já sabia sobre isso, porque Ele sabe totalmente como funciona o outro lado. E como eu já disse, nessa parábola do rico do lado, Jesus deixa bem claro a realidade de céu e inferno. Muito claro como acontece. Não vai na história de inferno não existe não, Deus é muito bom. Deus não vai mandar ninguém para o inferno não, já ouviu isso? Deus não vai mandar ninguém para o inferno não. Mentira.
O inferno existe, ele é real, já tem muita gente lá. E se eu fosse você, eu não ia querer ir para lá, não. Se eu fosse você, eu aceitava Jesus hoje, para garantir o céu, para garantir a vida eterna, para garantir o gozo eterno, porque o inferno não é bom. Aliás, o inferno é terrível, nós vamos ver isso nessa noite também. Irmãos, e como Jesus é aquele que pode falar conosco, porque só Ele tem autoridade, e nós vamos saber por que Jesus tem essa autoridade. Por que Jesus pode falar sobre a morte? Vamos lá? Primeiro lugar, porque Ele venceu a morte desde o jardim do Éden, amém? Jesus venceu a morte desde o jardim do Éden. Irmãos, a morte está morta desde a tragédia do jardim. Desde lá a morte já estava morta, porque ninguém pega Deus de surpresa, ninguém pega Deus despreparado. Diz assim, Apocalipse 13:8, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O cordeiro já estava morto antes de Adão pecar. Porque no céu, na realidade da eternidade, já está tudo pronto. Nós aqui temos a mente, né, lá do cronômetro, do relógio, de ontem, de hoje, amanhã. Para Deus é tudo uma coisa só. Amém? Porque Ele é eterno, Ele vive em eternidade. Então, para Deus é tudo uma coisa só. E quando Ele fala que Jesus já estava morto desde a fundação do mundo, essa decisão já estava tomada no coração de Deus, no coração de Jesus. O sacrifício do cordeiro já estava pronto desde a fundação do mundo. Jesus já tinha entregue a sua vida para ser sacrificado por cada um de nós. Deus não tinha um plano B. Jesus ser crucificado sempre foi o plano A. Jesus morrer numa cruz para nos salvar sempre foi o plano A. No momento que o homem pecou, a promessa da vida entrou em vigor. No momento que o homem pecou, já estava tudo certo, já estava tudo resolvido. Deus não é como nós, irmãos, que fica procrastinando as coisas, não. Deixando para resolver, que tem que resolver amanhã. Deixando para aceitar Jesus amanhã. Olha isso. Deixando para acertar um erro amanhã. Deixando para pedir perdão ao irmão, ao pai, a quem seja amanhã. Deus já tem tudo resolvido. Tem muitos que acham que e querem provar que Deus está morto. Hoje nós estamos vivendo uma esfera maligna mundial, onde o comunismo tem tentado de todas as formas matar Deus nos nossos corações, matar Deus no coração da humanidade. Mas o fato dessas pessoas optarem viver como se Deus não existe, só prova o quanto elas estão mortas. Só isso. O quanto elas mesmas, por sua incredulidade, acabaram com o sentido da sua própria existência. Quando Deus criou um homem, Ele criou com um sentido para a sua existência. Porque, irmãos, foi o homem que morreu no jardim, não foi Deus. Foi o homem que abriu mão da vida, não foi Deus. Mas para muitos é mais confortável dizer que Deus não existe do que aceitá-lo. Infelizmente, quando Adão comeu do fruto, a sua morte física não ocorreu imediatamente. A gente conhece a história. Adão não morreu no mesmo momento que ele comeu a maçã, como lá a Branca de Neve, né? Acabou lá dormindo lá, não. Adão peca contra Deus e ele continua vivo na sua vida física. Só que a partir daquele momento, Adão não morre fisicamente, mas ele morre para todo o sentido e propósito da existência dele. E junto com ele, toda a humanidade. Todos nós, irmãos. Isso é triste demais. Quando Jesus morre e ressuscita, ele dá início a uma nova humanidade. Nós, como filhos de Deus, como cidadãos do reino dos céus, como resgatados, justificados pelo sangue de Jesus, nós somos uma nova raça, amém? Amém, irmãos? Nós somos novos seres humanos. A palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. Aleluia! Glória a Deus, nós somos nova criatura, irmãos. E qual é o propósito original da minha existência, da sua existência? É amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus cria o homem lá no jardim, Deus queria relacionamento.
Você acha que o seu discipulador é chato, meu amigo? Deus era todo dia. Não dava folga, não. Deus quer relacionamento conosco. Ele manda Jesus para que isso seja novamente uma realidade para mim e para você. Nós precisamos disso. A vida está realmente aí, assim como a morte está no contrário dessa verdade, que é aquele que não entende a sua existência, aquele que não entende a essência da sua existência, que é amar a Deus, está morto. Já está morto. Eu ouço uma frase desde pequena, os irmãos já sabem que eu cresci no lar evangélico. Meu pai não era até 20, papai e Rodrigo têm o mesmo tempo de conversão. Fizeram a classe Primeiros Passos juntos, né? A gente não namorava não, tá, irmãos? Aí veio bem depois. Mas mesmo assim eu cresci indo à igreja desde os 5 anos de idade. Minha mãe, quando eu nasci, já era evangélica. Só não ia antes, porque no lugar onde ela morava não tinha igreja. Mas eu cresci ouvindo a seguinte frase nos sermões, uma frase típica, talvez você também já tenha ouvido. Dentro de você existe um buraco, que é exatamente do tamanho de Deus, e por isso só Ele pode preenchê-lo. Eu não sei se você já ouviu essas frases, que você cresceu dentro da igreja, mas eu ouvia isso todo domingo, porque no jardim, irmão e irmã, não foi acrescentado nada ao homem, na realidade foi tirada a vida dele. Foi tirado aquilo que Deus tinha dado com tanto carinho. O homem aceitou ser tirado. No jardim aconteceu a maior tragédia de todos os tempos, mas foi nesse mesmo jardim que foi profetizado o maior acontecimento de todos os tempos. Amém? Foi lá no jardim, aonde começou a tragédia, também começou a vitória. Porque com Deus só tem vitória, irmãos. Só não é vitorioso quem não quer. Só não é vitorioso com Deus quem não quer, irmão. Só vive na morte quem quer. Essa é a nossa decisão. Não pense, irmãos, que esse momento em que nós estamos vivendo hoje é algo político, é algo econômico, é algo sobre saúde. Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de Satanás, irmãos. Como pode algo tão trágico impedir igrejas de se reunirem, irmãos de se reunirem? Isso é coisa do diabo mesmo. Aí você vai falar assim, mas pastora, a igreja não é o prédio. Eu também acho, a igreja não é o prédio, a igreja são vocês, amém? A igreja somos nós. A igreja não é esse prédio, com certeza. Mas sabe, o diabo sabe muito bem, porque o diabo, ele sabe, conhece a gente melhor do que nós mesmos. Ele sabe muito bem que tem crente que só ora na igreja. Ele sabe muito bem que tem crente que só lê a Bíblia na igreja. E ele sabe muito bem que tem crente que só adora a Deus, louva a Deus na igreja. Tem gente, irmãos, que infelizmente vive de domingo a domingo. Porque tudo bem que você não pode vir à igreja, às vezes não sei também por que não, mas enfim, mas na célula? Você não pode ir na célula? Na célula onde não é aglomeração, você não precisa abraçar ninguém não, irmão. Eu tenho certeza que todos os líderes do céu estão usando álcool gel, máscara. E outra coisa, a OMS cada dia fala uma coisa diferente. Irmãos, desculpa mesmo, mas eu não consigo entender. O que mais tem me impactado nesse tempo não são as notícias desses jornalecos aí que a gente tem visto, não. Que é tudo mentira. Para aterrorizar a população, aterrorizar as pessoas. O que mais tem me decepcionado é a atitude de muitos crentes. Com medo. Com medo. Logo que começou tudo isso, irmãos, a gente ficou acho que umas 2 semanas sem culto. Mas as células, acho que foi só uma semana, que a gente fez só uma online, depois que começou a funcionar, que as células não tinham problema nenhum para funcionarem. E glória a Deus que até hoje, em nome de Jesus, não vai ter nenhum caso que foi pego aqui na igreja, nem célula nenhuma.
Isso é glória para Deus, irmãos. Sinal que Deus está conosco. E outra coisa, às vezes a pessoa não vinha à igreja, não ia na célula, estou com medo do Covid, né? Medo do Covid, agora, então. Mas vai no banco, vai no supermercado, vai no almoço da família, Gente, que é pior lugar do que o supermercado, irmão. Se você não pegou Covid no supermercado ainda, porque Deus está te livrando. Porque não tem como não pegar, gente. Pelo amor de Deus. Se tem lugar pior do que supermercado e banco, lotérica, sei lá, não tem. Então não adianta, se você não pegou no supermercado, não pega lá na loteria, não pega no supermercado, não pega lá na reunião da sua família, você vai pegar na igreja, irmão? Pensa. Então, para mim a maior doença desse tempo é a hipocrisia. E religiosidade, porque quem age assim é religioso. Não é crente de verdade. Sinto muito. Eu sei que cada caso é um caso, mas a gente conhece muito bem as nossas ovelhas, amém? Irmãos, e outra coisa, deixa eu te perguntar a você uma coisa. Se você está recuando diante do inimigo que você não está vendo o Covid, tá? Olha aí, você está vendo o Covid? Você já viu o Covid? Não. Se você está recuando diante do inimigo que você não está vendo, imagine se chegar uma época de perseguição e você tem uma arma na sua cabeça, dizendo, você nega Jesus ou você morre, o que você faria? Se tem gente recuando diante do inimigo que não está vendo, imagine um inimigo colocando a arma na sua cabeça e falando, irmãos, isso não é história de carochinha. Os nossos irmãos da igreja perseguida no Oriente Médio, na China, você sabia que na China mata crente? Mata crente. No Oriente Médio mata crente. É só você falar que você é de Jesus que você morre. Ou vai preso. O Brasil é uma bênção. Agora você acha que você está preparado para sofrer uma perseguição, irmão? Será que a igreja do Brasil está preparada para sofrer uma perseguição dessas? Deus está peneirando nesse tempo. Deus está peneirando e tudo se resume a uma única coisa, medo de morrer. Se você tiver medo de morrer, irmão, você está dentro da água. Eu queria usar outra palavra, mas eu não posso. Porque crente para morrer é para matar. Crente com medo de morrer é para matar mesmo. Sabia? Porque a gente não vive dizendo que a gente não tem medo da morte? Não tem medo da morte não. Aí quando aparece um treco assim, a pessoa começa a correr, começa a se esconder. Irmão, Jesus morreu em uma cruz da maneira mais humilhante, para que eu e você vivêssemos. Amém? E agora você está com medo de morrer. Jesus disse que Ele é a vida. Ele falou isso em João, por isso não precisamos temer a morte, porque a morte ela está morta desde o jardim. Jesus também tem autoridade para falar da morte, sabe por quê? Porque Ele pegou as chaves da morte e do inferno. É Jesus quem tem a chave da morte do inferno. Apocalipse 1:18 diz assim, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno. Jesus foi até o inferno por mim e por você. Ele fez maldição por nós. Quando Jesus morre na cruz, ele passa por um processo de humilhação e horror. Ele foi brutalmente chicoteado. Fizeram isso até quase matá-lo. Era o costume romano, eram 40 açoites, mas eles davam 39 para começar tudo de novo. Aquilo que a gente vê naquele filme, Paixão de Cristo, aquilo é fichinha ainda, Jesus sofreu muito mais. Por mim, por você. Mas a tortura dos soldados romanos não parava por aí. Diz assim lá em Mateus 27:26 a 31, você pode acompanhar comigo na tela. Então soltou-lhes Barrabás. E tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, uma capa vermelha, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe a capa, e batiam com ela na cabeça, a cana, né? E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as vestes, e o levaram para ser crucificado. Jesus foi tão humilhado, porque foi ordenado aos soldados romanos a baterem em Jesus, a açoitarem Jesus, a crucificarem Jesus, mas a cuspir não, a colocar uma coroa de espinhos não, isso foi ideia lá dos soldados, porque a questão era tão grave, que Jesus foi humilhado de todas as formas, até na sua identidade ali.
Porque o ato de cuspir teve por finalidade machucar não mais do que o corpo de Jesus, mas a degradar a alma dele. Porque Jesus, nós sabemos que era 100% homem, 100% Deus. Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado de Adão e nosso é a morte. Barrabás era nós, gente, éramos nós. Sabia? Barrabás, que foi solto, nos representava um criminoso, passível de morte, sem escrúpulos, que só pensava nele mesmo. Barrabás estava ali representando toda a humanidade. Jesus tomou o lugar de Barrabás, tomou o nosso lugar. Éramos nós que merecíamos morrer, porque fomos nós que pecamos. Romanos 6,23 ainda diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Você consegue entender isso? Deus nos dá o dom da vida eterna de forma gratuita. Misturado ao sangue só de Jesus estava a essência do nosso pecado. Jesus muda de lugar conosco. Nós, assim como Adão, estávamos sob a maldição. Mas Paulo diz em Gálatas 3:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus ganha o direito sobre a morte. Jesus vence a morte, porque ele enfrentou a morte e venceu. Amém? Ele venceu, e porque ele venceu, nós também podemos vencer. Nós podemos vencer, aliás, nós já vencemos a morte. A morte só vai ter poder sobre nós se nós permitirmos, irmãos. E quando eu falo aqui da morte física, da morte espiritual, porque, deixa eu te falar uma coisa, se Deus não te livrar do Covid, ninguém vai te livrar. Deixar isso aqui bem claro. Ou você acha que é álcool que vai te salvar, álcool gel? Ou você acha que é máscara que vai te salvar? Sério? Ou você acha que é isolamento social? Porque tem gente pegando Covid em casa. Irmãos, eu aqui não estou te aconselhando você não usar máscara, nem não usar gel. A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer. Mas, sinceramente, se Deus não livrar, isso não vai livrar não, irmão. Não vai. E outra coisa, se você pegar e se Deus não te curar. Então, são coisas que a gente precisa saber lidar. A morte é algo que faz parte da vida do ser humano. Não tem como a gente escapar dessa realidade. A morte física, agora a morte espiritual, quem escolhe é você. A morte física, todos nós vamos passar, a não ser que Jesus volte hoje. Amém? Ou você está com medo de Jesus voltar também? Que tem gente que quando fala que Jesus vai voltar, não dá mais um tempinho, porque, né? Tem que acertar umas coisas, tem que pedir perdão para fulano, tem que pagar não sei quem. Uma coisa que eu ouvia todo domingo também quando eu era pequena: aceite Jesus hoje, que amanhã pode ser tarde demais. Porque são duas realidades. Se você morrer, não tem mais volta. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno, depende se você aceitou Jesus ou não. E se Jesus voltar, meu querido, não vai ter como você aceitar Jesus na hora também não, tá? A sua chance é agora, é hoje. É hoje. Que você tem para acertar com Deus, acerte hoje. Porque não tem mais ou menos com Deus assim, sim ou não, não. Deus não é Deus de mais ou menos. Por isso que ele foi radical, ele mandou o filho dele morrer numa cruz. Ele enviou o filho dele para morrer numa cruz por amor a mim e a você. Ele já fez tudo que ele podia fazer. Tudo. O máximo, tudo que ele podia fazer, ele fez. Agora, se você não quer aceitar, o problema é seu, querido. Infelizmente, é você que vai arcar com as consequências. Na verdade, para o crente, a morte é uma libertação. Porque enquanto nós estamos nessa vida, nós ainda estamos sofrendo com a presença do pecado. E ainda estamos sofrendo as nossas limitações. Nós precisamos ter a mesma visão de Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu sou vivo, eu estou vivendo para Jesus. E se eu morrer, eu estou no lucro. E por que você está com medo de morrer? Quantos de nós poderíamos dizer como Paulo? Esse momento tem revelado quantas pessoas têm vivido essa realidade ou não. Não sei. Você que vai saber se você está vivendo o que Paulo está falando aqui ou não. Temer a morte não é crer que ela já foi vencida na cruz do Calvário. O nosso Jesus não está mais morto em uma cruz. Ele ressuscitou. Por isso nós não precisamos temer a morte.
Então Jesus tem autoridade para falar da morte porque ele ressuscitou. Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a promessa de Deus no Gênesis foi cumprida. Romanos 16 diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Irmãos, se Jesus tivesse ficado naquela cruz, se ele tivesse ficado naquele túmulo, ele seria igual a um Maomé, seria igual a um Mahatma Gandhi, seria igual a um Nelson Mandela, seria igual a qualquer um de nós. Teria um túmulo, teria uma lápide. Nós fomos lá em Israel, é emocionante você entrar naquele túmulo e saber que Jesus não está ali. Saber que os ossos de Jesus não estão ali. Saber que Jesus ressuscitou. O fato de Jesus ter ressuscitado nos garantiu a salvação e a nossa vitória sobre a morte. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitido aos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês. Jesus não tinha pecado, ele se fez maldição por mim e por você. A salvação pode ter sido gratuita para mim e para você, mas para ele custou a vida dele. Para mim e para você foi de graça, mas para ele custou sofrimento. Na primeira manhã de Páscoa, o denso silêncio que separa o domínio dos mortos dos vivos foi subitamente rompido. Glória a Deus! Naquela manhã de Páscoa, o que separava o domínio dos mortos vivos foi eliminado. Agora nós temos o poder também sobre a morte, quando nós aceitamos Jesus. Porque ele nos promete isso. A ressurreição de Jesus foi a vitória sobre a morte. É essa mesma vitória que já foi liberada sobre mim, sobre você. Romanos 8, 11 diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Em você habita o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você não precisa temer a morte. Mateus 17, 23 fala uma das vezes que Jesus profetizou que ele iria ressuscitar. Jesus profetizou que ele iria ressuscitar 3 vezes. Essa é uma das vezes. Reuni ele na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Todos os apóstolos ouviram essa profecia. Todos eles. Agora eu te pergunto, quantos desses apóstolos estavam lá na porta do túmulo esperando essa profecia se cumprir? Quantos deles estavam lá na porta? Eu vou te responder: nenhum. Nenhum acreditou. Nenhum discípulo acreditou que Jesus ressuscitaria. Porque se eles tivessem acreditado, eles estariam lá na porta esperando o Salvador ressuscitar no 3º dia. Mas eles estavam trancados e com medo do que poderia acontecer com eles. Parece que as coisas não mudaram, irmãos. Parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Porque os discípulos estavam trancados naquela casa com medo de morrer, com medo de perder a vida. E hoje, por que você está com medo? De que você tem medo? Os discípulos ainda não sabiam que Jesus iria ressuscitar. Aliás, eles não acreditavam. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas nós sabemos. Nós sabemos que o nosso rei ressuscitou. Nós sabemos que o nosso rei foi ao inferno e pegou as chaves do inferno e pegou as chaves da morte. Nós sabemos que ele venceu a morte. 1 Coríntios 15, 22 diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Todos aqueles que estão em Cristo serão vivificados. Eu e você seremos vivificados, já somos vivificados. Teremos nossos corpos ressurretos assim como Jesus. João 11, 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A palavra de Jesus, para uma das irmãs de Lázaro. O pastor pregou sobre isso aqui semana passada. Você crê nisso? Que você, mesmo que esteja morto, você vai estar vivo? Amém? No dia 26, eu não sei se todos sabem, alguns sabem. No dia 26 de maio, meu avô faleceu. Meu avô materno, pai da minha mãe. Eu não pude ir, ninguém da família pôde ir. Ele não morreu de Covid. Mas, por conta de toda essa situação, o velório foi rápido. Ele morreu às 5h30 da manhã e foi enterrado às 11 horas da manhã. Só minha tia, que mora lá, que pôde estar lá com ele, minhas primas que moram perto. Mas nenhum dos outros filhos, nenhum dos outros netos puderam estar. No dia eu chorei muito. A saudade. Mas
consolo de Deus é muito maior. A certeza que eu vou ver meu avô, total. Um homem de Deus, um homem que fez, que trabalhou pela obra, que plantou igreja, um diácono exemplar, um marido exemplar, um avô exemplar, um pai exemplar. Um homem que lia a Bíblia todos os dias, que orava todos os dias, que não saía da sua cama sem orar, não colocava os seus pés no chão sem orar. Um exemplo para os seus filhos, para os seus netos. Não estão seguindo porque não querem, mas ele deu um exemplo. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ver meus avós novamente, porque eles creram que mesmo eles estando mortos, eles estariam vivos. E eles estão vivos hoje ao lado de Jesus. Eu creio nisso plenamente. Agora, depois de tudo que você ouviu nessa noite, você pode me dizer o que é a morte e o que não é a morte. Irmãos, a morte é estar separado de Deus. Se você está separado de Deus por algum motivo, deixa eu te dizer, você está morto. Você está morto. Se você está separado de Deus, você já está morto. Você não vai morrer, você já morreu. Porque quando entra a morte no jardim, é exatamente isso. É a separação de Deus. O que é o inferno? O inferno é a separação eterna de Deus. Aí não tem volta. A sua chance é aqui, a sua chance é agora. João 5:25 diz assim: e eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Amém? E ele não está falando de mortos fisicamente, Jesus está falando de mortos espirituais. Aqueles que ouvirem a voz, ou não ouvir de ouvir, mas ouvir de aceitar, viverão. Quantos vivos tem aqui em Cristo Jesus? Amém? Quantos vivos tem aqui? Quantos vivificados tem aqui nessa noite? Nós somos vivificados pelo sangue de Jesus. Romanos 5:25 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, Adão, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Entenda de uma vez por todas, quando Jesus morreu, nossos pecados morreram com Ele. E a nossa morte também morreu com Ele. Quando Jesus ressuscitou, nossa esperança ressuscitou com Ele. A nossa vida ressuscitou com Jesus. Amém? Com certeza, não fomos nós que morremos naquela cruz. Mas nós somos chamados a responder a ela todos os dias. Todos os dias. Na realidade, a nossa vida sem ela não faz o mínimo sentido. A nossa vida sem a cruz não faz o mínimo sentido. A nossa vida sem a cruz vazia não faz o mínimo sentido. Eclesiastes 5:15 diz assim: um homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Com certeza, tudo que eu falei aqui nessa noite você já sabia. Porque isso tem sido pregado aqui nesse culto. O nosso problema não é saber, o nosso problema é crer na palavra de Deus. E é por isso que eu quero convidar você, nessa noite, a tomar uma decisão nesse tempo. A tomar uma decisão ao lado da vida, não da morte. Para de acreditar mais nos noticiários do que na palavra de Deus. Porque às vezes o noticiário vai dizer, muitos vão morrer, você acredita. Aí a Bíblia fala que você vai viver, você duvida. Acredite em Deus e na sua palavra. Porque mesmo mortos nós viveremos. Mesmo morto eu vou viver. Mesmo meu avô morto, ele está vivo. Essa é a nossa certeza. Nós não somos desse mundo. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Uma vez que aceitamos Jesus, nós não somos mais daqui. O nosso tempo aqui é curto e ele tem um propósito. E eu espero que você esteja cumprindo o seu propósito. O propósito da sua existência. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar essa música. Eu gostaria que você se colocasse também nessa música. Não sei se você conhece, mas ela bem, eu acredito que você conhece. Mas eu gostaria que nessa música você refletisse. Reflita. Aquilo que Jesus fez por você naquela cruz do Calvário, a vida que Ele já te deu. E entenda que você não precisa temer nada, tá? Nada. Condenado era
condenado por nossa causa. Não se esqueça disso. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Nós agradecemos ao Senhor, porque se nós temos vida, é porque o Senhor nos deu vida. Se nós hoje podemos celebrar, podemos nos alegrar, podemos, ó Deus, estar aqui te adorando, te exaltando, foi porque um dia o Senhor morreu naquela cruz. Seu amor é escandaloso, Pai. O seu amor é escandaloso, Jesus. E o Senhor, nosso Espírito Santo, dentro de nós, o Espírito que ressuscitou Jesus, que mora dentro de cada um de nós, que nos tem cada dia mais. Pai, que o Senhor continue nos enchendo de vida. Tira todo esse medo, tira todo esse terror. Isso não vem do Senhor, isso vem de Satanás. E nós repreendemos isso no nome de Jesus. Porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa hoje, esse alguém somos nós, a igreja do Senhor, aonde nós estamos. Porque o Senhor foi julgado para que nós tivéssemos vida. Aleluia! Amém! Ele foi julgado. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não tem essa vida, porque a vida é só em Jesus. Se você não tem Jesus, você já está morto. Gostaria que você levantasse a sua mão se você quer aceitar Jesus nessa noite. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus? Só levantar a sua mão. Não? Se você em casa também quer aceitar Jesus, faça essa oração nessa noite. Aceitando Jesus, aceitando a vida de Jesus. Ele tem o melhor para você, amém? Vou convidar o pastor, ele orar encerrando. Quero ler o trecho da palavra de Deus. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. A pergunta é: se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É óbvio que há pessoas nesse lugar que precisam da salvação de Jesus. Eu não sei o que é que te segura na sua decisão, na sua escolha. Aliás, eu até sei o que te segura. Mas eu preciso te dizer que Jesus veio aqui nessa noite para salvar você. E que a morte é uma realidade, sim. Que cedo ou tarde você vai ter que encará-la. Cedo ou tarde nós vamos encarar a morte. A questão é, não é do que você vai morrer, mas como você vai estar quando a morte vier. Se há alguém nessa noite, como de fato há, hoje é um tempo para você renovar a tua fé e rever como você tem caminhado. Se os anjos não foram poupados, o que faz você pensar que você será, que eu serei? A melhor escolha é escolher colocar a sua vida diante de Jesus nessa noite. Se você tem andado de um jeito que o próprio Espírito Santo já tem dito para você que não é aquilo que agrada a Deus, se você tem tido uma resistência para a igreja de Jesus na terra, e não sei qual é a razão disso, mas eu só quero dizer que você não tem desculpa nenhuma. O que eu
quero dizer que essa noite é uma noite para você tomar uma decisão. Primeiro, a decisão de renovar a tua fé com o Senhor. Segundo, a decisão de se lançar aos pés dele e dizer: Jesus, eu quero que a tua salvação encontre meu coração. Se você está tomando essa decisão, feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, eu oro em favor dessas pessoas. Tua palavra diz, no Salmo número 139, que o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece, de longe penetras o nosso pensamento. Ainda a palavra não nos chegou à boca e tu já sabes muito bem o que vamos dizer. Por isso, Pai, eu oro para que nesta noite, mais uma vez essa palavra se cumpra, como o salmista disse: se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se desço mais profundo do abismo, o Senhor também está lá. Não há como escapar, nem fugir da tua presença. Pai, eu oro nessa noite para que a salvação do Senhor encontre esses corações quebrantados, jogados aos teus pés, verdadeiramente necessitados. Eu sei que ninguém saiu de casa em busca de um entretenimento para a noite, mas eu sei que há algo que os atraiu para esse lugar, e a minha oração é que Jesus venha para esses corações. Não é uma oração para eles aceitarem o Senhor hoje, mas é uma oração para que o Senhor os aceite hoje. Eu oro para que o coração seja quebrantado. Eu oro para aqueles que estão vivendo uma fé vacilante. Na verdade, não é uma fé vacilante, é apenas um erro atrás do outro. Eu oro para que eles sejam despertados nessa noite e para que venham, ó Pai, aos pés do Senhor, renovarem uma aliança com o Senhor e viverem definitivamente para o Senhor. Eu oro para que eles estão frios na sua fé, para que eles estão quebrados, ó Deus, de alguma forma por causa do pecado, aqueles que tomaram um duro golpe do pecado e nunca mais levantaram. Eu oro para aqueles que estão, ó Deus, magoados no seu coração com algo que eles julgam que foi o Senhor quem fez, que foi o Senhor quem não olhou para eles. Eu oro, Deus, para que nessa noite o teu Espírito venha e transforme a realidade mortal numa realidade imortal para a glória de Jesus. Eu oro para que a esperança renasça nos nossos corações nessa noite. Eu oro, Deus, para que a gente seja tomado da verdade do Senhor, a verdade do alto. E como Paulo, a gente possa chegar ao fim da vida dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu estou preparado para aquilo que foi proposto. Quando o Senhor virá do alto dos céus e trará em suas mãos a coroa de glória, como Pedro, ele diz que trará a recompensa do alto. Senhor, que ninguém saia daqui sem pensar no mínimo nas palavras que ouviram. E como Paulo disse em Hebreus, portanto nós não podemos negligenciar essas palavras. Podemos até rejeitá-las, podemos até desprezá-las no sentido de odiá-las, podemos até não acreditar nelas, mas negligenciar, isso é impossível. De um jeito ou de outro, o Senhor espera de nós uma posição diante de tudo que ouvimos. A minha oração é como o Senhor mesmo disse lá em Êxodo: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolham, pois, a bênção para que vivam. A minha oração, Deus, aqui, escolham a bênção. E que nós aprendamos a viver igreja de verdade. E não apenas uma religião, não apenas um entretenimento. Eu oro no poder de Jesus. Eu oro em favor daquelas pessoas que me pararam na rua, pedindo oração, clamando por socorro. Nesse instante, Senhor, eu oro em nome de Jesus pela vida ali em Santos e do Gabriel. Restaura, Senhor, a vida deles para a glória do Senhor. Deus, nesse instante, eu oro, Deus, clamando pela vida da dona Nalva, Senhor. Alcança a vida dela, Pai. Deus, que a dona Antônia Nalva seja alcançada pelo Senhor para a glória de Jesus, de uma forma poderosa, Senhor. Eu clamo, Deus, pelas pessoas que também pediram oração agora, através da internet. Eu clamo pela vida delas nesse momento. Eu suplico, Deus, que o Senhor as alcance. A vida Marinete está internada, que a tua vida encontre a vida dela nesse instante. Ó Pai, sobre a Natália Bosa e a Natália Velar, Deus, alcança a vida delas. Oramos também em favor da vida do nosso querido Alan Honório, que amanhã vai estar completando mais um ano para a glória do Senhor. Deus, eu clamo pela vida dele também. E eu clamo, Senhor, no nome de Jesus, para que o Senhor receba toda a glória e toda a honra dessa noite, tudo que foi feito aqui. Eu consagro ao Senhor também o bem que essa pessoa recebeu. Muito obrigado, Jesus, nós estamos contentes pela conquista dela. Que o Senhor abençoe, que o Senhor livre da morte. Deus, que esse veículo, essa moto jamais se envolva em acidentes, nem cause acidentes, nem sofra acidentes. Obrigado, porque num tempo daquilo que os homens estão chamando de um tempo de crise, é um tempo de prosperidade para os teus filhos e as tuas filhas nesse lugar. Eu oro, Deus, pela vida do Bernardo, pela vida, Deus, da Jânia, Deus, vão começar um negócio nesse tempo. Muito obrigado, Deus, porque eles estão declarando que tem fé, eles acreditam. O povo pode pensar até que é loucura que eles estão fazendo, inaugurar algo agora, mas eu já declaro, vai ser uma inauguração inesquecível, vai ser poderoso, vai prosperar, como o Senhor tem feito com os nossos irmãos e irmãs. Eu declaro, Deus, a bênção do Senhor sobre todos nós, para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja poderosa. A gente se encontra na próxima terça-feira. E se você tomou uma decisão com Jesus, vem aqui falar comigo, eu vou descer, eu vou estar aqui embaixo, eu quero te dar um abraço. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.